Então, passando aqui agora para dar, né, uma breve dica, né, dos problemas que mais entra, né, que entra com mais frequência na assistência, ok? Vou fazer um breve comentário sobre cada um deles e uma média de preço que a gente pode estar cobrando. Vamos começar aqui, né, por ordem cronológica, né, dos consoles. Começando assim pelo PS2. Sim, ainda entra esse tipo de console, né? Não é muito comum, mas ainda tem muitos saudosistas por aí, né, que ainda entra esse tipo de console, sim. Um dos principais problemas, né, que aparece pra gente é relacionado ao leitor óptico, né? Com o tempo é natural, né, que o canhão perca a potência dele, ou que o cabo flat, né, devido ao movimento, né, estressante e repetitivo do motor, acaba vendo se romper. Outro problema crucial que entra muito, né, desse tipo de console é relacionado à oxidação. Então, dependendo da região, né, que vocês vão trabalhar, principalmente se for região que tem muito inseto, né, um problema muito grande que a gente tem com formiga, barata, né, formiga solta aquele ácido fórmico, né, acaba comprometendo um pouco as trilhas, a placa. Então, um dos problemas mais comuns, né, que aparece está relacionado à desoxidação, banho químico, troca do flat, né, e o leitor óptico. Outro problema que entra também com uma certa frequência, né, que é relativamente simples de resolver devido ao próprio tempo mesmo, né, que é relacionado à fonte. Então, para PlayStation 2, nós temos alguns modelos de fonte externa, né, e alguns modelos de fonte interna. Para esses modelos que a fonte dele é interna, o problema mais clássico que a gente tem é capacitor já cansado, já com a ESR dele comprometida. No curso, no módulo avançado, a gente entra muito nessa parte de fonte, né? E já fica a dica desde aqui. A partir do momento que você entendeu, compreendeu perfeitamente o funcionamento de uma fonte, de um videogame, né? Todas as outras você compreendeu também. Só vai exigir um pouquinho mais de paciência para conseguir detectar o problema, né? Mas uma vez que você compreendeu o funcionamento de uma, todas acabam se tornando também compreensíveis, ok? Já para PlayStation 3, um dos problemas, não chega nem a ser problema, né? É o desbloqueio REM. Até um tempo atrás, né, só se falava em desbloqueio RGH do Xbox 360. Só que o desbloqueio RGH, ele exige, né, que a gente faça uma NAND hack, exige que seja adicionado ao console um chip, pelo menos um 360 Run ou um Cool Runner, tanto faz, fica a critério, né, de cada um. E esse procedimento ele é um pouquinho chato de fazer, né? Para poder fazer, você precisa fazer tipo um pendrive, receber um leitor de NAND, né? Um extrator de NAND, que dá um pouquinho de trabalho para fazer. Tem que fazer a incorporação do chip na placa. E com o tempo esse chip tende a dar problema também, né? Desbloqueios como LTU, né? LTU2, LTU3, hoje em dia já não é mais feito porque a Microsoft não dá mais suporte, né, para jogos online. Então, caiu por terra, né, desbloqueios do tipo LTU, utilizando apenas os desbloqueios RGH, ok? Por isso que a PlayStation 3 agora ele está sendo, assim, sendo mais procurado, né? Inclusive até o preço dele voltou a aumentar um pouquinho devido à facilidade do desbloqueio. Então, enquanto o Xbox 360 tem essa limitação de data de fabricação, né, que é somente de consoles anteriores a 2015, ainda tem essa parte da incorporação do chip, né, é um pouquinho mais complicado para estar fazendo o procedimento. PlayStation 3, agora com desbloqueio REM, ficou muito mais simples, a gente só faz isso via software, né? Inclusive, como foi mostrado nas aulas anteriores, né? Então, eu geralmente entro somente fazer esses desbloqueios ou tá fazendo a anexação de mais jogos, isso para o técnico que não instalou a loja para o cliente, né? Mas geralmente esses desbloqueios, né? Por exemplo, a OLP, por exemplo, do PlayStation 2, né? O próprio cliente acaba fazendo. Então, não é um serviço muito comum, muito corriqueiro, né? Porque qualquer videozinho de YouTube aí o pessoal já encontra. Porém, né? Agora entrou a parte que um vídeo de YouTube já não resolve, né? Falando de PlayStation 3, principalmente PlayStation 3 Fat. Inclusive, se vocês quiserem abrir, né, esses três consoles, PlayStation 3 Fat, PlayStation 3 Slim e o Super Slim, é possível bater o olho e já detectar a ausência dos capacitores Nectokin. Esse modelo de capacitor, ele dá muito problema de ripple na linha do processador, causando no videogame assim aquele famoso problema do blackout, onde a gente aperta o botão power, acende a luz vermelha, fica amarelo, né, e desliga o console.
É muito comum, né, que a gente veja vários técnicos por aí já associando esse tipo de problema a BGA. Não façam isso, tá? Muitas vezes o problema ele é passado, né, como se fosse BGA, e só foi feita a substituição dos capacitores. Então, para PlayStation 3 Fat e Slim, é muito comum que o serviço que apareça, né, esse problema de blackout, seja apenas a substituição dos capacitores Nectokin por capacitores de tântalo polarizado. Se tiver com alguma dúvida, vide lá a primeira aula de eletrônica que a gente fala um pouco desses capacitores também, a diferença, né, do capacitor de tântalo polarizado e o Nectokin. Então, esse é o problema clássico que entra para problemas de blackout, ok? Independente do modelo. Então, para PlayStation 3 Fat, a gente vai ver que tem capacitores Nectokin tanto na CPU quanto na GPU. Já no PlayStation 3 Slim, né, apenas a CPU tem um capacitor Nectokin. E no Super Slim, ambos os processadores, né, tanto a CPU quanto a GPU, já possuem capacitores de tântalo polarizado, certo? Então a Sony ela foi corrigindo isso de acordo com o tempo, mas ainda, né, existem muitos desses videogames por aí e é natural, né, que entre toda semana esse tipo de console com esse tipo de problema. Então, problema de blackout, troca de capacitores Nectokin. Outro problema muito comum relacionado ao PlayStation 3, né? Além do desbloqueio, a substituição do capacitor, tem também a substituição de pasta térmica, né? A limpeza. Inclusive, né, o que é recomendado é que sempre utilize pasta térmica de qualidade, né? A gente pode usar uma Corsair, uma Arctic Silver, uma MX10, né? É sempre recomendado que a gente utilize uma pasta térmica densa, né, e mais próximo de 14 watts possível, ok? Uma limpeza bem feitinha, né? Tomando um cuidado sempre, ver se está bem rente, né, o dissipador de calor ao processador, para evitar problemas futuros, né, com o processador, né, que vai acarretar no possível BGA futuro, né? Então, às vezes, uma coisa que é simples, como limpeza, pode acabar acarretando em problemas muito maiores futuro, ok? É, Outro problema clássico que aparece também, né, se nós temos problemas, de temperatura, né, é natural também que entre, né, um pouco de, às vezes, mau uso, né, problema de BGA, tá? É comum, sim, principalmente para PlayStation 3, que entre esse tipo de problema relacionado a soldas BGA. Mas qual que é o recomendado? Que sempre faça a verificação desses capacitores. Sempre faça a verificação da ponte sul do processador antes de estar fazendo necessariamente esse tipo de serviço, tá? Se você tem uma estação de BGA, por exemplo, o risco que você tem de empenar a sua placa ela é muito baixo. Porém, esse risco existe, tá? Uma vez que sua placa empenou embaixo do processador, já era, virou peso de papel, né? Não vai dar mais contato entre as esferas do chip e a placa. Então, a minha recomendação é que esse é um dos maiores problemas do PlayStation 3, né, relacionado ao blackout, que você verifique se se o console ainda possui esses capacitores do modelo Nectokin, faça a substituição dele primeiro. No módulo avançado, a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse ripple que tem na linha do processador. Faça essa análise primeiro dessa linha antes de fazer o serviço do BGA, ok? Relacionado ao PlayStation 4. O problema mais clássico que tem, né, o que entra com muito mais recorrência pra gente, primeira coisa, atualização, né? Muitas vezes o pessoal pega o console com 500 GB e 500 GB para os jogos mais modernos, né? É sabido que quase não serve nada, né? Então, o problema mais recorrente que tem, inclusive é extremamente recomendado que vocês tenham estoque lá, são HDs de pelo menos 1 TB, né? Para estar fazendo essa substituição. Com a substituição do HD, vem também a necessidade de fazer a atualização do sistema, né? Não faça, né? Nem tente, né, fazer essa parte de clonagem de HD, porque o próprio console, quando ele está fazendo a instalação do sistema, ele particiona o seu HD em vários tamanhos distintos, né, em várias partições distintas. Então é interessante que você deixe que o próprio videogame determine o espaço, né, de cada unidade dessa que vai ter do seu HD, ok? Então, substituição do HD é batata, sabe? É corriqueiro, vai fazer isso com uma certa frequência. Então, logo, né, atualização de sistema também. A parte de limpeza, substituição de pasta térmica, inclusive ser super recomendado
recomende para que seus clientes façam isso, né? Pelo menos a cada 6 meses. É praticamente impossível a gente saber quanto tempo, né? Como que o console fica ligado direto ou não, com o estresse, a quantidade de estresse que o console passa. A localização que ele está, e muitas vezes o pessoal deixa o pessoal dentro do rack, né, com pouca ventilação. Então se faz, assim, de suma importância, né? Se faz necessário que a gente esteja executando a limpeza e a substituição da pasta térmica pelo menos a cada 6 meses para garantir, né, uma vida saudável para o nosso processador. Lembrando que a vida, né, do processador, né, o que é comum? Né? Tudo aquilo que tem massa, né, que tem átomo, que tem matéria, quando esquenta, tende a expandir. E quando a gente retira calor da superfície, ela tende a contrair. Então, a vida do processador é expande, contrai, expande, contrai, expande, contrai, e uma hora vai gerando microtrincas, né, nessas esferas. Então, fazendo a limpeza, né, fazendo a substituição da pasta térmica, com esse prazo de pelo menos 6 meses, né, a cada 6 meses, a gente está garantindo que a troca de calor, né, entre a superfície do chip e o dissipador de calor está sendo a mais eficiente possível. Então, se caso vier dar algum problema relacionado a BGA, para uma pessoa que faz a manutenção preventiva correta, geralmente o problema de BGA vai ser ocasionado algum impacto, né, alguma pancada, né? Raramente é associado à troca de calor, né, e essa parte de expansão e contração do chip, ok? Outro problema que é muito clássico, né, do PlayStation 4, que entra pra gente, né? No caso, esse luz vermelha, que é ocasionado, né, perdão, sempre que o seu processador está quente, né? Então fica meio que óbvio, né? Acender a luzinha vermelha já pode associar a excesso de temperatura. Um dos maiores problemas é a luz azul. O problema de luz azul é quando o videogame ele está fazendo todo o mapeamento do hardware dele ainda, né? Tá fazendo a leitura da NAND, tá conversando com o processador e muitas vezes fica parado ali naquela luz azul e não sobe sistema. De novo, isso é muito comum do pessoal associar a BGA, né? E a gente vai ver que não é necessariamente BGA. Pode ser que seja? Pode, mas não é certeza que seja. Se faz necessário também que a gente certifique-se, né, de que as linhas do processador estão sem ripple, que elas estão sendo alimentadas, né, que os MOSFETs que fazem essa alimentação, né, os MOSFETs que trabalham com esse sinal PWM, né, convertendo ali os 12 volts no seu 1.1, 1.3, dependendo, né, do exercício do videogame. Esses MOSFETs também estão todos ok, estão todos certinhos. É por isso que a gente passa o teste de MOSFETs, né, logo no começo do curso, para estar sabendo executar esse tipo de teste. E com o auxílio do osciloscópio, né, que a gente vai ver no módulo avançado, fica mais simples ainda de detectar esse tipo de ripple, né, esse tipo de perturbação, de oscilação que a gente tem nas linhas dos processadores. Outro problema muito comum que a gente tem é relacionado à luz azul, e isso é muito pouco explorado pelo que eu observo, né, dos técnicos, né, é relacionado à fonte. Então, um dos problemas que a gente pode ter na fonte, às vezes ela tem os 5 volts standby, né, e quando é feito o jumper entre o standby e o 5 VSB, que seria o 5 volts standby, a fonte ela arma, ela sobe, abre, aparece os 12 volts dela também, e mesmo assim o videogame fica com a luz azul. Também tem um pino na fonte ali que chama DAT, certo? Que é para tráfego de dados, é o tráfego de informação, tá passando um código ali também, conversando com o videogame. E se isso estiver fora dos parâmetros, também permanece a luz azul. Então, além desses cuidados que a gente tem que ter com a placa-mãe, também se faz necessário que tenhamos também uma fonte boa de confiança, que a gente sabe que está funcionando corretamente para estar fazendo esse respectivo teste. Um problema de luz azul clássico que dá é relacionado à fonte também, ok? Agora para Xbox 360, um dos problemas mais clássicos que tem aqui, que entra para a gente, né, é relacionado à falha, né, do chip, onde é feito o desbloqueio dele, onde é feito o RGH. Então, geralmente quando aparece esse tipo de problema, o videogame liga, né? Gira o cooler, gira a ventoinha, acende o LED, ok? Só que não sobe vídeo, né? Se a gente abrir o videogame, a gente vai ver que o chip não está dando glitch. Isso é o nome que é dado para aquele LEDzinho, né? Quando começa a piscar aquele LEDzinho, aquele LED ele pisca quando o pino C, né, que vai no processador, está recebendo as respectivas informações de boot,
ok? Então, se o chip não está dando glitch, muito provavelmente é ele mesmo, né? E é natural, né? Com o tempo ele queimar. Lembrando que esses consoles já tem pelo menos, já estando baixo, pelo menos 7, 8 anos, né? É natural que venha dar problema nesse tipo de chip. Nesse caso, o reparo é o mais simples possível, né? Só fazer a substituição do chip. Não precisa necessariamente fazer a leitura da NAND novamente, não precisa extrair a NAND Retail, primeiro que nem vai ser a NAND Retail que vai estar no console, né? Vai ser a NAND Hack, né? Não precisa nem fazer extração de NAND, fazer a leitura, né, do serial da placa, é somente a substituição do chip e tá tudo ok, volta a funcionar. Em alguns casos, para quem tem consoles baseados em desbloqueio do tipo LT, né, também acontece esse tipo de problema. Tem alguns modelos onde foi feita a substituição da placa do drive, né, do leitor, né? Então, nesse caso, recomenda-se fazer o desbloqueio do RGH, tá? Ele dá no código de erro que vai aparecer quando a gente faz os respectivos testes, ou quando mostra quando sobe, né, alguma imagem, pelo menos, né? É fácil associar a atualização de sistema, né? Só que essa atualização de sistema muitas vezes está relacionado à NAND, né, do drive. Então, se fazendo desbloqueio RGH, muitas vezes é tranquilo, volta certinho também. Outro problema que é bem comum aparecer relacionado a esse tipo de console é sobre não dar vídeo, né? Para modelos de da placa Trinity, por exemplo, ela ainda tinha um chip, que chama o tal do chip HANA, né? Esse chip HANA, ele está ligado direto na South Bridge, ou na Ponte Sul, ou na KSB, como preferirem, ok? Esse tipo de chip, ele é BGA. Então, por se tratar de um chip BGA, ele sofre muito estresse relacionado ao aquecimento, e às vezes solta as esferinhas dele se faz necessário, né, que a gente substitua essas esferas, faça o reposicionamento do chip, né, e muitas vezes volta, tá? É possível que queime esse tipo de chip? Sim, né, mas devido aos alguns reguladores de tensão que tem na região dele, a gente consegue meio que deduzir se ele está dentro dos seus padrões de funcionamento ou não. Outro problema que é esse aqui sim é o mais clássico de todos, relacionado ao Xbox 360, são os reguladores de tensão linear de 3.3 volts e 1.8 volts, localizado numa região bem específica da placa que já foi passado para vocês quando a gente estava falando sobre desmontagem, ok? É feito a substituição desses reguladores de tensão. Geralmente, quando um dos ou ambos, né, não estão funcionando, é, dá aquele famoso problema do plim, né? A gente liga o aparelho, ele dá aquele aviso sonoro, né, de que está partindo, e só fica naquilo. O cooler gira meia vez e para, né? Não dá continuidade. Se você der uma olhada nessa região da placa e ver que ainda está com os reguladores de tensão linear original, é muito provavelmente que seja um deles ou ambos que esteja com problema. A substituição é muito simples, né, inclusive, e esses reguladores de tensão linear também são muito baratos. Então, na lista de material, né, que foi passada, tem lá uma listinha com vários modelos de reguladores de tensão linear que vocês devem comprar. Certo? Então deixa ali guardadinho, porque é dinheiro em caixa, uma hora vai entrar esse tipo de problema para vocês, ok? Problema muito clássico relacionado ao Xbox 360 é para aparelhos, né, todos originais, né, ou mesmo que tenha o desbloqueio LT relacionado ao leitor óptico, certo? Então também se faz necessário fazer a substituição. Então o aparelho liga, dá vídeo normal, só que não consegue ler jogos. Faça sempre o teste, quando tiver com essa dúvida, com os jogos originais, tá? O CD original, né, ele tem aqueles pequenos furinhos, né? Ele é um CD de policarbonato, então ele tem uma instabilidade dimensional muito mais estável, ok? Então tá com dúvida, coloca o jogo original. Esses jogos, né, gravados, né, jogo pirata, que geralmente o pessoal utiliza desses modelos de CD, quando faz o desbloqueio do tipo LT, ele não faz os furinhos no CD, ele fica só queimado, né? Então a leitura ali é um pouco mais difícil. O leitor óptico ele precisa estar muito bom para conseguir fazer esse tipo de leitura. Então, dois problemas clássicos: a substituição do leitor óptico ou a regulagem do mesmo, ok? Essa parte da regulagem não é comum acontecer esse tipo de problema, mas caso vocês forem tentar fazer essa regulagem pelo menos, muito cuidado, porque se trata, né, de uma região muito sensível, onde às vezes apenas
poucos milímetros ali já pode fazer toda a diferença, né, entre o sucesso e o fracasso e estabilizar depois de novo a altura do leitor dá bastante trabalho, ok? Já para Xbox One, um dos problemas mais clássicos que a gente tem também é relacionado à substituição do HD também. Fazer a substituição desses HDs também é muito simples, né? Tem o passo a passo para a gente certinho. Também se faz necessário que a gente faça a instalação, a atualização de novo do software, ok? Geralmente não tem muito problema porque o pessoal, as pessoas que utilizam desse tipo de console já tem sua conta, seus jogos todos salvos em nuvem, né? Então você não vai ter nenhum problema muito grande de backup. Só lembrando o seguinte, né? Sempre certifique-se de que todos os drivers, todo o hardware, né, do seu equipamento esteja ok. No PlayStation, né? Mesmo que ele esteja sem HD, a firmware dele sobe, né? Entra em modo de segurança. Já em Xbox One, principalmente, todo o sistema operacional dele fica somente no HD. Então é muito comum pegar esse tipo de equipamento, né? A gente liga ele no televisor, dá a partida, né? E não dá imagem. Então sempre faça o teste do HD, né? Como foi mostrado anteriormente, né? Quando eu estava falando sobre atualização de sistema, tem um software específico que já mostra pra gente já a saúde do seu HD. Então, Xbox, às vezes ele até sobe o sistema se o HD tiver em alerta. A Microsoft, a Sony, perdão, já tem um problema muito grande com isso, né? Se o HD ele está em algum estado de alerta, raramente você vai conseguir estar fazendo a instalação. Então, para Xbox, certifique-se antes, né, de que o HD está saudável, de que o HD está ok, caso não esteja dando imagem. Outro problema clássico que a gente tem é também relacionado à fonte, né? Essa parte de fonte, somente no curso mais avançado, no módulo avançado, que a gente que a gente faz uma análise completa da fonte para estar detectando seus respectivos problemas. Então, fonte de Xbox One ela vai ter as duas tensões e fonte de Xbox One S, por exemplo, né, só tem a saída de tensão de 12 volts. Então, precisa de um pouco mais de atenção relacionado a essa saída, ao ripple na linha também, que pode ter, ok? Limpeza, substituição de pasta térmica, problema padrão, né? Também atente-se a comunicar ao seu cliente para estar fazendo essa limpeza, essa substituição a cada 6 meses também, né? Embora nesses modelos de aparelho seja integrado a CPU e a GPU, a área dele é relativamente pequena, mas também aquece bastante. Então, para garantir que não vai dar problemas futuros relacionados ao superaquecimento, sempre recomende, né, que faça substituição a cada 6 meses. Problema muito clássico também do Xbox, tanto o One S, né? É o problema do Plim, né? De novo, né? É um problema que não largou a Microsoft, embora tenha havido a evolução dos seus consoles. Geralmente, né, está associado a reguladores de tensão. Então, no material que é passado, tem uma tabelinha lá, né, coloridinha, certinho, mostrando todos os pontos, né, ao se verificar as respectivas tensões, né, de cada setor da placa. Então, a gente começa fazendo as medições nos indutores, né, que é sempre no indutor que está ligado em série com uma linha positiva. Então, é ali que tem que ter tensão. Se tiver tensão em todos os pontos certinho, o mesmo problema do Plim pode ser relacionado à solda fria. Isso é um problemão para a gente conseguir identificar o problema. Geralmente solda fria nos resistores nas linhas da memória e do processador. Então, servicinho de formiguinha, com bastante paciência, senta ali, faz a observação, se tiver uma solda mais escura do que outras, faça uma ressolda, mas geralmente esse problema do Plim está associado a reguladores de tensão. Então, se faz necessário que a gente que vocês executem, né, a medição, né, de todos esses reguladores e assim efetuar a substituição também. E sem, né, deixar de mencionar nunca, né, problemas de BGA também. Só que a minha recomendação sempre era que antes da gente sair arrancando chip, fazendo substituição de esfera, executando o serviço de BGA, primeiro certifique-se de que todas as linhas de tensão estão ok, certinho?